estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela Lima, de Língua Portuguesa. O tema da aula de hoje é Narrativas em Quadros, as tirinhas. Nesta aula, falaremos sobre o gênero textual tirinha, suas características e estrutura. Antes de começar, vou passar algumas informações aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula foi planejada para o segundo ciclo da EJA, que tem como eixo temático empreendedorismo e educação financeira. O objetivo da aprendizagem é valorizar a língua como veículo de comunicação e expressão das pessoas e dos povos. Os objetivos específicos são apresentar o gênero tirinha, suas características e estrutura, aprender sobre os diferentes tipos de balões usados nas falas dos personagens. Agora você pode marcar a sua presença também aqui nas aulas da TV. Para isso, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e marcar a sua. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula. Você sabe o que é tirinha? Você já viu ou leu alguma história em quadrinhos alguma vez? Não é verdade? A tirinha é como uma história em quadrinhos, porém sua história é bem menor. Vamos então conhecer melhor esse gênero. A tirinha é uma sequência de quadrinhos que geralmente faz críticas aos valores sociais. Elas são como as histórias em quadrinhos HQs, porém bem mais curtas. Esse tipo de texto é publicado com regularidade em jornais, revistas e em sites de internet. São apresentados normalmente em uma só faixa horizontal. Vamos ver um exemplo de uma tirinha. Aqui nós temos uma tirinha da Turma da Mônica. Há uma conversa com a família da Mônica, os pais e ela. Vamos ler? Aqui em casa não desperdiçamos água. Só lavamos o quintal com água de reuso, diz a mãe. E juntamos a louça para lavar tudo de uma única vez, diz a Mônica. E a mãe diz: isso mesmo, filha, e está na hora de lavar. Todo mundo colabora. E o pai diz: a união faz a força. Nessa tirinha, a família da Mônica está falando sobre a economia de água. A tirinha faz uma conscientização sobre o consumo de água e como podemos evitar o desperdício de água, que no caso seria lavar as louças de uma única vez e toda a família ajudar. Trabalha com o valor social, que seria a união, ou seja, um ajudar o outro. Enquanto um lava, o outro seca e o outro guarda as louças. Assim evita que a torneira não fique aberta sem querer. Nessa tirinha temos 3 quadrinhos. As tirinhas podem ter 2 ou até 4 quadrinhos no máximo. Apesar da tirinha ter uma história mais curta em comparação com as histórias em quadrinhos, as HQs, como toda história, elas precisam ter início, meio e fim. Como vocês puderam perceber na história que acabamos de ler. Vamos conhecer mais especificamente as características de uma tirinha? As tirinhas contam uma pequena história, isto é, uma narração, ou apenas abordam um tema. Elas são divididas em quadrinhos. Cada quadrinho equivale a uma cena. Nessas cenas, temos as falas dos personagens que são apresentados nos quadrinhos pelos balões. Nós chamamos esses balões de fala. Os balões de fala não são todos iguais. Eles se diferenciam um do outro quando querem representar alguma situação referente à fala ou emoção na voz do personagem. Vamos conhecer os tipos de balões que são usados? Primeiro, nós temos os balões de fala. São os balões com linhas contínuas que representam as falas comuns dos personagens, como este aqui que vocês estão vendo no slide. Temos também o balão do pensamento, ou que podem também representar sonhos. São os balões com linhas curvas. Temos também os balões que representam o sussurro. São os balões pontilhados. Eles são usados quando se quer representar o sussurro do personagem ou que ele está falando baixinho. Temos os balões que representam uma mensagem telefônica ou outro aparelho que emite voz, como o rádio ou a TV. São os balões de linha contínua e a ponta em forma de raio. Temos também os balões que representam gritos dos personagens.
Também pode ser usados para representar explosões, barulho alto, etc. São os balões com as bordas pontiagudas. Temos também os balões com várias pontas. São usados quando se quer representar vários personagens falando ao mesmo tempo. São os balões de linhas contínuas e várias pontas, cada qual direcionado ao personagem que está falando. Esses são os tipos de balões mais conhecidos e usados. Porém, há outros tipos de balões que podem ser usados e que possuem um formato conforme o que o personagem está expressando. Por exemplo, o balão que representa choro ou dor, balão que representa uma pessoa com frio, balões que representam socos ou pancadas, balões que representam sono, entre outros. Vamos analisar mais uma tirinha da Turma da Mônica. Aqui temos uma tirinha da turma. Magali está cantando. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. E aqui nós temos a Mônica que sussurra para o Cascão. Ainda bem que ela só tem 3 amigos. Essa tirinha é composta apenas de um quadrinho. Aqui temos 2 tipos de balões. O primeiro representa que a Magali está cantando, que na verdade ela está bem desafinada. Por isso, o balão tem um formato meio pontiagudo, parecido com o balão do grito. Observe aqui. Temos também as notas musicais nas linhas do balão, que ajuda a representar para o leitor que a Magali está cantando. O outro balão, esse aqui, é o balão do sussurro. As linhas são pontiagudas. Também percebe-se que a Mônica está sussurrando pelo movimento que ela faz com as mãos, tentando tapar a boca. Observe! Vamos aprender a mais uma característica das tirinhas. Nesse caso, seria a presença do narrador. As tirinhas, por serem histórias em quadrinhos, representado por personagens de gibis e balões de fala, não há necessidade de um narrador. Porém, pode ser introduzido um narrador nas tirinhas, conforme a necessidade e escolha do autor. Vamos analisar esse exemplo. Aqui o narrador fala: amizade é como ter um irmão que não mora na mesma casa. Aqui nessa tirinha, temos as falas apenas do narrador, que não está contando a história. As falas do narrador são representadas por uma caixa de fala no alto do quadrinho, como essa aqui. Em uma tirinha, podemos ter a presença do narrador e balões de personagens em uma mesma história. Vocês já entenderam que as tirinhas são compostas de falas de personagens, representadas nos balões de falas. E também pode haver a presença do narrador. E, é claro, as imagens das cenas, as figuras dos personagens. Temos em uma tirinha o uso de imagens e falas. Antes de analisarmos, vamos fazer a leitura dessa tirinha do Armandinho. Olha, pai, elas estão se exibindo. Quem, filho? As azaleias. Vejam que aqui temos o uso de palavras e imagens. Quer dizer que temos a linguagem verbal e a não verbal. Mas o que vinha a ser esses tipos de linguagens? Vamos relembrar? A linguagem verbal é a comunicação transmitida pela fala ou pela escrita. No caso dos balões de falas, das tirinhas ou a fala do narrador, temos uma linguagem verbal. A linguagem não verbal é a comunicação transmitida apenas pelas imagens, como os personagens das tirinhas. A linguagem mista é a comunicação transmitida através da linguagem escrita e a imagem ao mesmo tempo. Como as tirinhas, por exemplo, que são a união da escrita e as imagens. Então, nós temos a linguagem mista. Vamos ver um exemplo de tirinha com linguagem não verbal, ou seja, com apenas imagens. O primeiro quadrinho, a Mônica está caminhando com uma rede nas mãos. Sua expressão indica que ela está feliz. No segundo quadrinho, a Mônica chega até a árvore onde ela iria amarrar a rede e descobre que uma das árvores está sendo cortada. A expressão da Mônica é de decepção. Já no último quadrinho, Mônica aparece com a rede amarrada em uma árvore e na outra ponta da rede,
No lugar da árvore que foi cortada, o lenhador segurando a ponta da rede, com expressão de espanto, enquanto a Mônica se balança na rede. Mônica dá uma lição no lenhador, pois ela o coloca no lugar da árvore que ele cortou. Viram que mesmo não tendo nenhum tipo de fala dos personagens, podemos ter uma tirinha com apenas imagem, mas com sentido? Ou seja, a mensagem da história não se perdeu. Agora que vocês já entenderam quais as características de uma tirinha e também aprenderam os tipos de balões usados nas falas dos personagens, vamos realizar algumas atividades para ampliar o conhecimento? Mas já marcou a sua presença aí na aula de hoje? Se ainda não, aponte seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e marque a sua. Vamos às atividades? Questão número 1. Leia e analise a tirinha da turma da Mônica. O que foi? Vou esperar sua tristeza passar para poder provocar você. Agora, vamos para as nossas perguntas. Quais tipos de balões foram usados nessa tirinha? Letra A, apenas balões de falas. Letra B, balão de pensamento, balões de choro e balões de falas normais. Ou letra C, balões de falas e balões de pensamentos. Um tempo para vocês pensarem. Resposta da questão, letra B, que nós temos balão de pensamento, balão de choro, balões de falas normais. Vamos resolver mais uma pergunta sobre a tirinha. Questão 2. Qual tipo de linguagem essa tirinha possui? Letra A, apenas a linguagem verbal. Letra B, linguagem não verbal. Ou a letra C, linguagem mista? Um tempo para vocês pensarem. Resposta da questão 2. Se vocês marcaram a letra C, acertaram. Essa tirinha ela é composta de imagens e fala dos personagens, portanto, é uma linguagem mista. Nossa aula está chegando ao fim. Hoje aprendemos o que são tirinhas e sobre suas características e estrutura. Estudamos os tipos de balões usados para confeccionar uma história em quadrinhos. Relembramos o que são linguagens verbal, não verbal e mista. Última chamada para a lista de presença. Se você ainda não marcou a sua presença, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e marque a sua. Antes de terminar a nossa aula, quero deixar uma atividade para vocês fazerem aí em casa. Produza uma tirinha com no máximo 4 quadrinhos. Use os tipos de balões que foram ensinados nessa aula. Utilize também a linguagem mista, isto é, verbal mais a não verbal. Como tema para a sua tirinha, a conscientização sobre a economia de água, a economia de energia elétrica, reciclagem, entre outros. Assim que terminar, envie sua atividade para o QR Code que aparece aí na sua tela. Nós iremos mostrar a sua atividade aqui no Dever em Casa na TV. Vou dar um tempinho para vocês anotarem. Nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre as características do gênero tirinha. Até a próxima aula. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau!